Olá, tudo bem? Hoje eu trouxe uma resenha aqui para vocês. Eu trouxe as minhas impressões sobre um livro muito especial, Estrelas Fritas com Açúcar, da Letícia Wierzchowski. Esse livro foi lançado no final do ano passado pela nossa parceira editora Planeta e é uma edição muito especial. Então hoje eu vou te contar um pouquinho das minhas impressões desse livro. A primeira coisa que eu quero te falar, que eu acho que é bem bacana, se tratando de autores nacionais contemporâneos e até autores internacionais, é você acompanhar o trabalho desses autores nas redes sociais. Eu acompanho a Letícia nas redes sociais, então eu já sabia antes do lançamento alguns detalhes sobre o processo criativo dela, o processo de escrita. E eu acho que isso faz com que a leitura fique ainda mais interessante. Eu acho isso bem bacana e eu queria deixar essa dica aqui para vocês. Bom, o que eu achei dessa leitura? Eu gostei muito, muito. Foi a primeira leitura concluída em 2021, então esse é o livro 1 de 2021. Eu comecei ele no final do ano passado. E tem uma particularidade, eu li esse livro devagar, saboreando. Acho que cada livro a gente tem um ritmo de leitura diferente. O ritmo desse foi mais tranquilo, realmente saboreando a leitura. Foi uma leitura muito boa. Neste livro, a Letícia, ela traz um misto de biografia, né? Tem gente que fala, eu não gosto de biografia, eu gosto bastante, mas é uma biografia bem diferente, porque é uma biografia romanceada. A gente não sabe exatamente o que é real e o que é ficção, e talvez a graça do livro esteja justamente aí. Sem contar que a escrita da Letícia é ótima, eu sou muito fã, eu li quase todos os livros dela e ela tem uma escrita muito poética, muito fluida, muito bonita, muito gostosa de se acompanhar. Isso facilita muito a leitura, com certeza. Outra coisa que eu acho muito interessante, um artifício que a Letícia usou aqui neste livro, foi colocar os textos, os capítulos, eles são entremeados com as três moiras, que são as fiandeiras do destino. Então ela traz um pouco dessa questão mitológica, simbólica, para contextualizar e apresentar os episódios que vão acontecendo desde o final da Segunda Guerra Mundial até os dias de hoje. Não tem uma ordem cronológica, ele não é um livro linear, isso também é muito interessante. Ele vai e volta, ele começa pelo fim, quando a Adelina, que é a nossa mocinha da história, está se despedindo da vida. Então, assim, não temos grandes surpresas nesse sentido. Isso também é bacana, porque tira um pouco daquela ansiedade de, meu Deus, o que vai acontecer? Mas é uma leitura muito interessante. Ela tem um quê de realismo mágico que aparece também em outros livros da Letícia e que eu gosto bastante. Então, nós temos aqui uma noiva que espera o seu amado que já faleceu e só ela o vê. Mas é uma coisa tão poética, tão romântica, é muito bonita. E eu acho que tudo isso traz um fôlego diferente para a trama. Eu gostei bastante a história da Adelina, que ela foi a fundadora da empresa que vende as camisas do Dalina. E eu sempre tive curiosidade com esse nome. E na verdade o nome do Dalina vem de uma junção do nome da Adelina, a marca, né, do Dalina, vem de uma junção do nome da Adelina com o marido dela, que tinha o apelido de Duda. Essa empresa começou no quarto dos filhos. Eles eram um casal que tinham relativamente posses. Ela sempre trabalhou, ela era o braço direito do pai dela, vem de uma família alemã, criada no sul. E a Adelina teve 16 filhos. Eu fico imaginando o que é ter 16 filhos, sendo que os últimos tinham praticamente a idade dos primeiros netos dela. Então, assim, uma família enorme, mas foi uma mulher visionária, uma mulher muito disciplinada, e graças a essa disciplina ela conseguiu construir um império. Então, acho que essa história é muito interessante neste sentido também.
quero falar um pouquinho sobre o título. Eu adoro títulos diferentes e várias pessoas comentaram comigo, nossa, Cláudia, que título diferente, né? Estrelas fritas com açúcar. E eu vou ler rapidinho uma passagem para vocês que ela explica que cada vez que nascia uma criança, a mãe dela fazia esse doce que se chamava estrelas fritas com açúcar, que eram, na verdade, como se fossem bolinhos fritos, né? Então ela diz assim, ó, ela todos os dias, a mãe da Adelina, né, prepara estrelas de massa fritas e passadas no açúcar e me diz que as mães recém-paridas precisam de um céu dentro da barriga. Eu achei essa passagem linda, poética, e é ela que dá o título para essa nossa história, Estrelas Fritas com Açúcar. Então, foi um livro que eu gostei muito, muito de ler. Ela traz algumas questões interessantes sobre disputa de poder dentro da família dela, com relação principalmente a uma irmã, mas a autora não comenta sobre uma disputa de poder entre os 16 filhos, né? E um fato curioso foi que depois que eu terminei de ler, eu fiz uma busca na internet e pude perceber que depois da morte da Adelina, os filhos não entraram mais tanto em acordo com relação ao controle acionário das empresas, pelo que me parece, o que me deixou bastante triste, né? Eu achei a capa super bonita, uma edição bem caprichada, olha, ela aqui, né, costurando, uma edição muito caprichada da Planeta, uma ótima diagramação, páginas amarelas, letras em tamanho confortável. No meio da trama, a Letícia traz uma crítica interessante, duas passagens em que tanto a Adelina como um dos filhos passa por uma situação constrangedora, uma escola de padres, em que os padres confiscam a mala, tanto dela quanto do filho, por conta de um atraso no pagamento da mensalidade. Eu achei interessante essas duas passagens e entendo como uma crítica também interessante e importante. Gostei muito da edição, muito, achei um livro assim muito gostoso de ler. Eu não gosto de saber muito sobre a sinopse. Achei um livro bem diferente, né, que trata de uma trajetória inspiradora, de uma mulher inspiradora que conseguiu criar um império a partir de uma ideia que ela teve. Ela descosturou a melhor camisa do marido, costurou de novo, né, fez um molde e fez as primeiras camisas. E ela vendia, ela saía, né, pelo interior vendendo, vinha para São Paulo, né, naquela época para 25 de março, então foi gostoso rever essas passagens aí, tanto de São Paulo como do Sul. Eu acho que é uma leitura muito interessante, uma leitura diferente. Se você gosta de um bom romance, entremeado com dados biográficos e um quê de realismo mágico, você vai gostar bastante de Estrelas Fritas com Açúcar. Eu gostei, dei 5 estrelas e tudo que a Letícia escreve eu quero ler. Eu já li quase todos os livros dela, acho que só falta um. E fico na torcida para novos livros surgirem. Me conta, você já leu, quer ler, ficou curioso? Eu super recomendo Estrelas Fritas com Açúcar. Se você leu ou se você pretende ler, me conta aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Um beijo e até a próxima!